Em um mundo onde ninguém sabe o que é mentira, um homem descobre como mentir e começa a usar isso para se dar bem, fica famoso, ganha dinheiro e adquire poder. Esse talento novo causa situações bizarras, como uma mulher que diz que o bebê de outra se parece com um rato. Depois, vemos Mark Bellison, um motorista, na porta da casa de Anna para buscá-la para um jantar. Assim que ele chega, Anna já deixa claro que não está animada para sair com ele, afinal, todos ali falam o que pensam. Mark se senta e espera enquanto ela termina de se arrumar, e Anna comenta que só aceitou sair porque não quer ficar sozinha. Mark admite que escolheu um restaurante barato porque está sem dinheiro, e pouco depois ela finalmente está pronta. Mark revela que espera que o encontro termine na cama, mas Anna não esconde que não o acha atraente. Ele parece acostumado com esse tipo de sinceridade. Nesse mundo, ninguém mente para agradar. Quando chegam ao restaurante, a atendente comenta que se sente inferior a Anna por ela ser mais bonita. Assim que sentam, o garçom surge e, sem cerimônia, diz que sente vergonha de trabalhar ali e que Anna é muito bonita para estar com Mark. Com o garçom fora de cena, os dois começam a conversar. Anna diz que é uma executiva bem-sucedida, mora em um apartamento de luxo e usa roupas caras graças ao excelente salário. Durante o encontro, a mãe de Anna liga, e ela descreve Mark como um homem gordinho com cara de sapo, sem se importar que ele está ouvindo. Embora Mark esteja acostumado a ouvir que não é atraente, isso ainda o incomoda um pouco. No final da noite, ele a leva até o prédio dela, e Anna admite que o encontro foi mais agradável do que esperava, deixando um beijo de despedida na bochecha dele. Mais tarde, Mark assiste a um comercial super honesto da Coca-Cola, onde o narrador avisa que refrigerantes podem causar obesidade. No dia seguinte, ele vê uma propaganda da Pepsi num ônibus dizendo que as pessoas só escolhem Pepsi quando não há Coca-Cola. No trabalho, Mark escreve roteiros de documentários históricos, mas são filmes chatíssimos, algo que os visitantes não disfarçam. Para completar, seu chefe comenta abertamente que Mark é o pior roteirista e que será demitido em breve. E talvez Mark pudesse enviar seu currículo para o canal Flash Filmes, caso a demissão realmente aconteça. Afinal, ele é um dos criadores da série The Office. Logo após isso, ele tem uma conversa com Shelley, a secretária, que revela que o chefe provavelmente nem vai demorar para demiti-lo. Mark então pede a ela que anote os recados, mas Shelley diz que isso seria uma perda de tempo, pois ele será mandado embora em breve. Em seguida, Mark volta para sua sala e vê que o chefe realmente não vai aparecer. Ele reflete sobre os últimos roteiros que escreveu, que foram um fracasso e quase não atraíram audiência. Para piorar, ele ainda recebe um e-mail de Anna, dizendo que perdeu o interesse nele porque ele não é atraente e ganha pouco. Triste, Mark começa a colocar suas coisas em uma caixa, preparando-se para sair. Nesse momento, Brad Kessler, um dos melhores roteiristas da empresa, aparece e diz que Mark é um fracassado. No entanto, ele admite que sempre se sentiu ameaçado pela presença de Mark, pois, no fundo, acredita que ele tem algo especial. Mais tarde, Mark visita sua mãe, Martha, em um asilo. A recepcionista, tão sincera quanto todos naquele mundo, pergunta se ele veio abandonar outra pessoa idosa. Mark explica que só está ali para ver sua mãe. No quarto, Mark desabafa com Martha sobre a perda do emprego e o fato de ser um solteirão de 40 anos. Martha tenta consolar o filho, dizendo que as coisas poderiam estar piores. No dia seguinte, o senhorio bate à porta de Mark cobrando o aluguel. Ele tenta explicar que está desempregado e tem apenas $300 na conta, mas o senhorio, sem nenhuma compaixão, dá a ele um prazo de um dia para retirar suas coisas do apartamento. Sem saída, Mark vai até o banco para sacar o que lhe resta, mas o sistema do banco está fora do ar. A atendente pergunta quanto ele tem na conta para preparar a operação mais tarde. Sentindo vergonha, algo desperta em Mark. Ele diz que tem $800 na conta, o valor exato do aluguel. Quando o sistema volta a funcionar e a atendente vê que ele só tem $300, ela acredita que foi um erro no sistema e entrega a quantia de $800. Mark sai do banco sorrindo. Percebendo que agora pode mentir para conseguir o que quer, ele paga o aluguel ao senhorio. No dia seguinte, Mark está num bar com seu amigo Greg e tenta explicar o conceito de mentira, mas não consegue encontrar as palavras, já que algo assim não existe naquele mundo. Ele decide dar um exemplo prático e diz ao atendente do bar que seu nome é o dólar. Tanto o atendente quanto Greg, que já o conhecem, acreditam na nova identidade, deixando Mark frustrado ao perceber que não consegue explicar para eles o que realmente é mentir. Aí Mark decide apelar e começa a soltar mentiras cada vez mais absurdas. Ele diz que tem a pele escura, que é um pirata e também um domador de leões, mas, para sua surpresa, Greg e o atendente acreditam em tudo como se fosse verdade.
Mark desiste de ensiná-los sobre mentira e pergunta o que fariam se tivessem o poder de fazer qualquer coisa no mundo. Ambos dizem que pegariam várias mulheres, e Mark percebe que ele também poderia fazer o mesmo usando suas mentiras. Ao sair do bar, ele encontra uma mulher atraente que, de cara, o rejeita, dizendo que nunca ficaria com alguém como ele. Mark, porém, é esperto e mente que o mundo vai acabar em alguns minutos, a menos que os dois relaxem juntos. Assustada, a mulher pergunta se dá tempo de ir a um motel ou se devem resolver ali mesmo na rua. Mark a leva para um motel barato e, ao chegarem no quarto, ela começa a tirar a roupa freneticamente, achando que o mundo realmente vai acabar. No entanto, Mark pergunta o nome dela e sugere que se conheçam melhor antes de qualquer coisa. A mulher insiste para que eles não percam tempo, mas Mark, meio arrependido, mente dizendo que acabou de receber uma ligação da NASA confirmando que o mundo não será destruído. Aliviada, ela fica eufórica, e Mark sai do quarto, deixando-a lá sozinha. Depois, ele volta ao bar e pede a Greg, que está bêbado, para levá-lo de carro até um cassino. No caminho, são parados pela polícia, e o policial faz Greg passar pelo teste do bafômetro, percebendo que ele está completamente embriagado. O policial se prepara para algemá-lo, mas Mark mente, dizendo que Greg não bebeu nem uma gota de álcool. Acreditando nele, o policial libera os dois. Mark assume o volante para evitar problemas, e finalmente, eles chegam ao cassino. A balconista avisa que as chances de perder dinheiro são altas, mas Mark, confiante na sua nova habilidade, compra a ficha sem hesitar. Em seguida, ele aposta tudo no número 28 na roleta. A bolinha cai no número 35, mas Mark rapidamente aponta para o lado e finge ter visto algo suspeito. Quando todos se distraem, ele troca suas fichas para o número 35 e ganha a rodada. No próximo golpe, ele chama o gerente do cassino e mente que ganhou o prêmio máximo na máquina de caça-níquel, mas que houve uma falha e o dinheiro não saiu. O gerente acredita na história, e Mark sai do cassino com os bolsos cheios, levando o prêmio máximo para casa. Depois disso, Mark volta para o prédio onde mora e encontra seu vizinho, Frank, que confessa ter tentado tirar a própria vida na noite anterior. Mark, então, o incentiva a não fazer isso novamente, dizendo que ele vai encontrar alguém especial em breve, alguém que o fará feliz. Frank se anima e parece mais esperançoso, o que leva Mark a perceber que mentiras podem ser usadas para o bem. Inspirado, ele leva Frank ao banco e o ajuda a conseguir dinheiro gratuitamente, usando sua habilidade de mentir para enganar a atendente. Em seguida, Mark se aproxima de um casal que estava brigando e sussurra algumas palavras em seus ouvidos, fazendo com que eles se reconciliem imediatamente e se abracem. Depois, ele visita o asilo onde sua mãe mora e conta várias mentiras para os idosos deprimidos, fazendo-se sentirem felizes e otimistas. Mais tarde, Mark volta para seu apartamento e liga para Anna, convidando-a para sair. Anna recusa rapidamente e se prepara para desligar na cara dele, mas Mark insiste, dizendo que mudou muito desde a última vez que se viram. Ele consegue convencê-la a lhe dar mais uma chance, e, desta vez, ele realmente não mentiu, mostrando que quer um relacionamento verdadeiro com ela. Logo depois, Mark liga a televisão e vê um programa que elogia Brad Kessler como o melhor roteirista da geração. Inspirado, Mark pega papel e caneta e começa a forjar um documento do século XIV, molhando as páginas com café para que pareçam antigas. No dia seguinte, ele volta à empresa para mostrar o documento falso ao seu antigo chefe. Mark lê o documento e conta uma história bizarra que envolve alienígenas, ninjas e até dinossauros robôs, dizendo que encontrou esses papéis em um baú no deserto. Incrivelmente, todos na empresa acreditam na história. Mark afirma que as memórias das pessoas foram apagadas no século XIV para que ninguém se lembrasse desses eventos, e essa explicação absurda convence todos os presentes. Impressionados, eles aplaudem Mark e o autorizam a transformar a história em um documentário. À noite, Mark leva Anna para jantar em um restaurante de alto nível. Durante a conversa, ele conta que seu pai se envolveu com o crime após desenvolver um vício em álcool. Anna, então, pergunta sobre sua mãe, e Mark responde que ela vive em um asilo, mas que planeja comprar uma casa para tirá-la de lá. De repente, Mark recebe uma ligação do hospital, informando que sua mãe sofreu um infarto. Então, Mark corre para o hospital, onde o médico, de forma direta e insensível, avisa que sua mãe provavelmente falecerá naquele dia. Ele entra no quarto e fica sós com Marta, que, em lágrimas, confessa seu medo de morrer, pois acredita que não há nada depois da morte. Seu estado piora, e as enfermeiras informam que os batimentos cardíacos estão caindo. Nesse momento, Mark, usando sua habilidade recém-descoberta de mentir, inventa uma visão reconfortante do pós-vida para acalmar sua mãe. Ele diz que ela será jovem novamente,
poderá visitar todos os lugares que ama e reencontrar os entes queridos que partiram. Marta morre serena, com um sorriso no rosto, enquanto Mark fica devastado pela perda. O médico e as enfermeiras, que ouviram seu discurso reconfortante, ficam impressionados com suas palavras. Ana, comovida, consola Mark, passando a noite ao lado dele no sofá para ajudá-lo a superar o luto. No dia seguinte, ao voltar para casa, Mark é surpreendido por uma multidão de repórteres e curiosos em frente ao prédio, todos ansiosos para saber sobre a vida após a morte. Sua história se espalha rapidamente, e Mark se torna famoso, visto como uma espécie de líder espiritual. Relutante, ele pensa em se mudar para um local mais tranquilo, mas Ana o incentiva a enfrentar a situação de outra forma. Assim, ele passa a noite escrevendo e cria uma lista de mandamentos em uma caixa de pizza para responder às perguntas das pessoas sobre o que acontece após a morte. Em um evento que lembra a história de Moisés, ele apresenta esses mandamentos ao público, prometendo a todos um lugar especial no céu, onde terão uma casa esperando por eles. Ele afirma que Deus é responsável por tudo no mundo e incentiva todos a seguirem o caminho do bem. Mark diz que apenas aqueles que cometerem menos de 3 crimes poderão entrar no céu, e sua apresentação é transmitida globalmente, conquistando o mundo com sua nova verdade. Meses depois, ele finalmente termina o roteiro do documentário extravagante que havia prometido, agora mais ciente do impacto de suas mentiras na vida das pessoas. Quando o documentário de Mark é lançado, ele se torna um fenômeno, batendo recordes de bilheteria. Com o sucesso, Mark compra uma casa luxuosa e fica mais próximo de Ana, embora os dois ainda permaneçam apenas amigos, uma friendzone aparentemente eterna. Em um dia no parque, Mark tenta ensinar Ana a ver as pessoas além da aparência, uma tarefa difícil nesse mundo onde todos são radicalmente sinceros. Ele pergunta o que ela realmente pensa sobre ele, e Ana responde que Mark é a pessoa mais gentil e interessante que já conheceu. A tensão entre os dois aumenta, e eles quase se beijam, mas Ana hesita e diz que não pode ficar com ele. Ela menciona que, por causa da genética dele, os filhos poderiam nascer com o nariz de batata e tendência a ganhar peso. Mark pensa em mentir, dizendo que os filhos seriam magros e de nariz normal, mas desiste, pois quer ser honesto com ela. Ana acaba saindo com Brad Kessler, o maior rival de Mark, por considerá-lo fisicamente mais atraente e esperando que ele lhe dê filhos bonitos. Mas, durante o jantar, Brad revela seu verdadeiro caráter, agindo de forma arrogante e até escolhendo salada para ela para que não engorde. Ele também admite que está saindo com ela apenas para provocar Mark, que agora está mais bem-sucedido. Mesmo assim, Ana aceita tudo, pois ainda acredita que filhos bonitos terão uma vida mais fácil nesse mundo superficial. Algum tempo depois, Ana visita Mark e fica chocada ao vê-lo descuidado, com barba e cabelo crescidos, claramente desanimado. Ela entrega a ele o convite de seu casamento com Brad, e Mark, incrédulo, pergunta por que ela quer casar com alguém tão desagradável. Ana explica que está envelhecendo e teme que seu valor, numa sociedade obcecada pela aparência, diminua com o tempo. Desolado, Mark percebe que, apesar de seu sucesso e riqueza, não conseguiu transformar o mundo nem conquistar o coração de Ana. Ele se dá conta de que mentir nem sempre traz a felicidade que ele imaginava e que, mesmo com o poder de mudar a realidade para os outros, não conseguiu mudar seu próprio destino. Ao ouvir Ana dizer que quer se casar com Brad apenas para ter filhos bonitos, Mark a olha profundamente e diz que, para ele, ela sempre será bonita. Ele se despede, desejando sinceramente que ela seja feliz. Tocada por suas palavras, Ana sai, emocionada e pensativa. Mais tarde, Ana está no parque e testemunha um garoto acima do peso sendo intimidado por valentões. Eles o provocam e sujam sua camisa com sorvete. Irritada, Ana afasta os valentões e, com ternura, elogia o sorriso do garoto, dizendo que ele é bonito do jeito que é, independentemente do seu peso. No dia seguinte, o casamento de Ana e Brad se aproxima, mas Mark se sente desanimado e pensa em não ir. No entanto, seu amigo Greg o convence a comparecer, sugerindo que ele ainda tem uma chance com Ana. Greg traz um terno para Mark e o incentiva a fazer a barba e se arrumar. Quando Mark chega à igreja, ele levanta a mão ao ouvir o padre perguntar se alguém se opõe ao casamento. Emocionado, ele explica que Brad será um pai ruim por causa de sua arrogância e que a aparência não é o mais importante para fazer alguém feliz. O padre, no entanto, sugere que se deve seguir a vontade de Deus e pede que Mark pergunte diretamente a ele quem seria o melhor marido para Ana. Mark, sem querer enganar ninguém, recusa a ideia de fingir um contato divino. Ele deixa a decisão nas mãos de Ana e sai da igreja. Ana corre atrás dele, questionando por que ele não quis falar com Deus. Mark finalmente revela que tudo aquilo sobre o pós-morte e sobre ter poderes especiais eram apenas mentiras que ele inventou.
Ele explica que nunca usou sua habilidade para conquistar Ana porque queria que o amor entre eles fosse real e sincero. Nesse momento, Ana percebe que Mark é o homem que realmente a ama pelo que ela é e que será um bom pai. Ela o escolhe, deixando Brad e a superficialidade para trás. Alguns anos depois, vemos que Mark e Ana se casaram e tiveram um filho. Numa cena carinhosa, o garoto prova a comida queimada que Ana preparou e, sorrindo, mente que ficou deliciosa, mostrando que herdou o dom de seu pai para pequenas mentiras gentis. E aí, galera? O que vocês fariam se todos acreditassem em tudo que vocês dissessem? Usariam isso para o bem ou para o mal? Conta aqui nos comentários. Gostou da história? Então não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deixa seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.